Salve, salve! E aí, como estamos? Bom, seguinte, na aula de hoje vamos fazer umas pequeninas revisões de porcentagem primeiramente. Então, olha só. Bom, a gente já viu no passado bastante coisa de porcentagem. Aqui, vamos fazer algumas pequeninas revisões e colocar alguns valores, né, algumas situações novas aqui para vocês. Que a cada ano que a gente aprende porcentagem, a gente aprende algumas aplicações diferentes. Então, olha só, pela revisão, né, a gente sabe que porcentagem vem do latim, né, que é percento. Ó, bichinho, vai, show. Do latim percento, que significa por 100, ou partes de 100, que são frações com denominador 100, certo? Também chamados de frações centesimais. Como que a gente representa uma fração, então? No caso de denominador 100, 17 por 100, que eu posso transformar isso aqui em porcentagem colocando 17%. E é assim que a gente escreve por extenso. Bom, isso aqui a gente já sabe, já viu no passado. Só uma recapitulação básica. Ó, 5 centésimos, 5%. É assim que a gente escreve por extenso. 121 centésimos, 121%, 121% por extenso. E aí, como sempre, né, eu gosto de fazer alguns estudos analíticos e quantitativos, vamos começar a representar as porcentagens mais básicas, mais interessantes da gente deixar na cabeça. Por exemplo, 100%. 100% representa o valor total, né, um inteiro. Porque se a gente simplificar, né, essa fração, 100 dividido por 100, 1. E olha só, 75%. Simplificando 75 centésimos dá 3 quartos. Então, 3 quartos de algum valor significa 75%. E aí, a fração não, né? A porcentagem mais prática, né, que a gente já tem noção, é, por exemplo, a do 50%. 50% significa metade, né? Então é só dividir por 2. E aí tem algumas outras que são interessantes guardar, como 25%, que daí, ao invés de eu fazer todo esse sistema de simplificação, a gente só pode dividir logo por 4. 10%, dividir por 10, 5%, dividir por 20 e 1%, aquele 1%, a gente pode chegar e dividir por 100, certo? Bom, mas isso aqui a gente já sabia fazer, como também transformar frações equivalentes em frações centesimais, vulgo porcentagem, certo? Por exemplo, aqui, ó, 3 vinteavos. Como que a gente deixa essa fração aqui? Se a gente colocar ela com o denominador 100, conseguimos transformar ela em uma porcentagem. Logo, para transformar o 20 para o 100, eu multiplico por 5. E tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Então, se eu multipliquei aqui por 5, vou multiplicar aqui por 5. Então, 3 vinteavos ficou 15 centésimos. E 15 centésimos é igual a 15%. Também pode ser de valores maiores, como, por exemplo, 36 duzentos-avos. E aí, como é que a gente faz? Para transformar no denominador 100, só dividir por 2. Eu faço tudo que eu faço embaixo, faço em cima, 18 centésimos, 18%. E aí, vamos começar a questão de cálculos também. Como, por exemplo, calcular 45% de 700? Primeiramente, eu não faço cálculo com porcentagem. Eu preciso transformar ela em fração ou número decimal. Vamos primeiramente transformar elas em frações. Então, olha só, 45% a 45 centésimos de 700, eu vou multiplicar. Multiplicando, eu posso simplificar, né? Tá vendo? 100 com 100. E aí, 45 vezes 7, 305. Quer dizer que 45% de 700 bate 315. E aí, por exemplo, aqui, cálculo expresso. 25% de 48. Eu posso muito bem pegar esse valor e dividir direto por 4. Então, quer dizer que 25% de 48 bate 12. Já vimos agora de frações. Vamos falar agora de transformar frações em números decimais. Lembra disso? O que a gente fazia? A gente dividia o numerador pelo denominador. E aí, se a gente pegar, por exemplo, 2 quintos e transformar em decimal, dá 0,2, certo? Não dá 0,2 não, dá 0,4. Olha só, metendo louco. 0,4 aqui, ó. Então, 0,4, se eu colocar duas casas depois da vírgula, fica um número centesimal, que um errinho sempre acontece, né? Tá aqui, duas casas depois da vírgula, eu consigo deixar ela na forma de porcentagem. Aí, por exemplo, aqui, ó, 5 oitavos. 5 dividido por 8. 5 dividido por 8 dá 0,625. E a gente sabe que porcentagem são duas casas depois da vírgula. Então, a gente vai andar com a casa aqui, ficou 62,5%. E, por exemplo, aqui, ó, 0,38%. A gente pode muito bem pensar em transformar isso aqui em fração primeiro, ó,
Isso aqui seria 38 por 10 mil. Ah, mas por quê? Ué, porque a porcentagem tem duas casas. Com mais duas casas, o decimal ficaria com 4. Ou você pode muito bem pegar isso aqui, colocar 0,38 por 100 e depois colocar mais duas casas. Isso aí fica a seu critério. E aí, por exemplo, 1,5 é o número inteiro, certo? Se eu colocar duas casas depois da vírgula, fica 1,50. Isso aqui, em porcentagem, fica 150%. Maravilha? Bem tranquilinho isso aqui, né? E aí, o que vai ter de novidade agora para vocês? Então, eu vou mostrar para vocês que é o conceito de juro. Isso na aula de amanhã, a gente vai trabalhar um pouquinho, vou conversar como é que funciona. Então, guarda, primeiramente, esse esquema aqui. Olha só. Aí eu vou começar a contar um pouco de história, falar a questão, como é que eu posso cobrar juros das coisas e tudo mais, certo? E aí, o juro que a gente vai primeiramente calcular é chamado de juros simples. Tem juros compostos? Tem, que é juros de banco, que a gente pode conversar, mas a gente só trabalha isso lá no ensino médio. Então, olha só, tem uma fórmula para isso, tá? O juro, certo? É uma fórmula que significa C vezes I vezes T. É o CIT, certo? Juro, tá? É o valor que vai ser pago, que eu vou cobrar mais por um certo empréstimo, uma certa compra, tá? Que a gente vai conversar amanhã. E aí, o que vai acontecer? A gente tem aqui o C, que é o capital inicial, que seria o valor antes de eu aplicar o valor do juro, certo? O I, que significa taxa, que é o valor em porcentagem. Só que lembra, eu não posso fazer conta com porcentagem. Então, ou eu vou transformar essa taxa de porcentagem em decimal ou em fração. E T é o tempo de aplicação da taxa, como se fosse o número de parcelas ou o tempo que eu demorei para pagar. E aí tem algumas siglas que a gente pode começar a querer conhecer, tá? Por exemplo, AD significa ao dia. Então, vamos supor, eu posso cobrar juros ao dia. Então, se eu fiquei 10 dias, então eu cobraria essa taxa 10 vezes. Ao mês, tá? O AM ao mês e a ao ano. Então, normalmente a gente faz esse cálculo, né, com parcelas, né, de meses. Não, vou te cobrar por dia. Depende de como você empresta o dinheiro para alguém. Mas isso aí a gente conversa amanhã. Mas e aí, quanto que eu vou pagar, por exemplo? Como que a gente vai situar isso aqui? Calma que a gente vai fazer bastante exercício sobre isso. Quanto pagaria no final? Então, lembrando aqui, tá? Juros é igual ao CIT, certo? Esse valor aqui é quanto eu pagaria a mais, não quanto eu pagaria no total. Quanto eu pagaria no total? Aí tem uma fórmula a mais, né? Que não é tão fórmula assim, é só uma questão de análise, que é o M, tá? Que a gente fala de montante, o valor final, é igual ao capital inicial, né? O valor antes de eu aplicar os juros, sem juros, mais o juro, certo? Então vamos para quanto que eu vou pagar no final? Se a gente for calcular, primeiramente a gente calcula quanto eu vou pagar de juros e depois eu somo com o valor sem os juros, certo? Para dar o valor final do cálculo. Mas amanhã a gente conversa mais sobre isso, a gente vê, vou ensinar vocês a emprestar dinheiro, não vou não, mentira. Mas é isso, por hoje é só, é nóis.